voltamos com a segunda parte com a nossa japonesa Maria de Regiane, com as perguntas sobre o testemunho dela, tá, gente? Então, Maria, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como tudo começou? Foi a partir de alguma situação que ele viu que ele achou que ele tinha que te prender? Porque ele começou muito carinhoso, muito, né, tranquilo, deixava você ir nas festas, mas a partir do momento que ele começou a te proibir. Mas eu acredito que não sei se começou com a proibição de ir para as festas ou começou com outro tipo de situação. Quando você achou que foi a partir de uma conversa com uma amiga minha que ele não gostou. Então, começou essa tipo de atitude. Ele tinha ciúme de qualquer pessoa, né? Mas eu comecei a perceber que ele ficava descontrolado quando o pai dos meus filhos ia ou levar atenção ou buscar no final de semana, né? Para poder pegar os filhos. Então, eu percebia que aquilo era um gatilho para começar as agressões, entendeu? E ali ele sempre começava com o mesmo diálogo. Você precisa me amar, você precisa me amar, você tem que gostar mais de mim porque você gostou mais dele, e eram comparações que ele sempre estava me fazendo. Você gosta mais de mim? Você gosta mais de mim? E ali começavam as agressões, entendeu? Então, sempre quando o pai das crianças ia buscar, eu sabia que aquela semana ali para mim ia ser torturante, porque ele ia começar com as perguntas, ele ia começar com as agressões. Então ele era uma pessoa insegura e ele descontava isso em você. Sim. Porque ele não se sentia suficiente e achava que aquela coisa que ele criava era certa. Sim. A segunda pergunta é, nessa época você estava afastada da igreja? Não. Quando as coisas começaram a mudar, você sentiu que estava começando a se limpar, estava começando a diminuir, não sei, você se viu livre? Então, não foi muito duradouro, né, essa relação. Eu assim, para mim foi, como é que eu posso dizer? Para mim foi uma surpresa, porque não foi nada combinado, não foi nada que eu estivesse esperando, apesar de eu já estar angustiada com aquela situação, né? De muitas das vezes eu orar mesmo para Deus e falar que eu já não suportava mais aquilo. Mas eu fui levar os meus filhos para o pai pegar e eu fui levar as crianças na casa da minha mãe. E no decorrer até chegar na casa da minha mãe, ele me agrediu. E quando eu cheguei lá, o pai dos meus filhos já estavam. E foi naquele dia, foi naquela hora que deu um basta, que eu me livrei dele. Você falou que não queria mais? Não, porque o pai dos meus filhos hoje é muito meu amigo. Na época, né, a gente se conheceu muito jovem. E eu acho que há uma importância de alguém conhecer a vítima. Sim. Porque quando alguém conhece a vítima verdadeiramente, algo que ela vir fazer, as pessoas vão começar a observar. Então ele começou a me observar na questão quando ele levava atenção. Eu nunca estava, eu nunca assinava o recibo. Então era sempre ele que recebia. E eu nem sabia que o dinheiro ele ia levar. Entendeu? Ele chegava a pegar o dinheiro das crianças? Sim, porque depois as crianças me falou que ele ia lá, levava o dinheiro, deixava o recibo, entendeu? E isso aí não chegava para mim. Então, hoje eu posso agradecer a Deus, né? Porque esse livramento de hoje, a gente está aqui contando isso daí. Claro que foi Deus que me livrou, mas também a atitude, né? Vamos dizer assim, de alguém meter a colher. Né? A atitude de alguém perceber algo diferente. Né? Hoje, se eu pudesse falar para alguém que está passando por essa situação, demonstra alguma coisa, né? Dê sinais. Deixa claro a importância do próximo conhecer os nossos hábitos, as nossas manias, como a gente é. Né? Se você tem hábito de sorrir, você não está mais sorrindo, as pessoas vão desconfiar. E ele percebeu isso, né? Ele conseguiu ver que aquela situação ali não estava normal, né? Porque não tinha diálogo, ele não conversava comigo de nada sobre os filhos dele. Então ele começou, né, a perceber
coisa diferente, né? A minha maneira de se comportar. E quando eu levei os meus filhos na minha mãe, né, para poder ele pegar lá, porque eu não tinha o direito de entregar os meus filhos para o papai. Eu tinha que deixar na minha mãe para ele depois pegar na casa da minha mãe. E nesse dia, quando eu cheguei, ele já estava. Entendeu? E como eu já tinha sido muito agredida pelo caminho, já estava toda machucada, quando eu subi as escadas, ele já estava. E eu estava segurando os meus filhos pela mão, quando eu subi, ele já estava. E ele percebeu, né? Que eu estava chorando, de cabeça baixa, machucada. E ele me perguntou o que aconteceu. E eu não tive nem a possibilidade de responder, porque o agressor estava atrás de mim, né? Assim que eu subi, ele já estava de trás de mim. Então eu não pude falar nada. Ali ele entendeu no meu olhar e na cena que ele interpretou ali. Aí ele já foi falando com ele? Sim, sim. Aí o agressor já foi ofendendo ele, né? Ofendendo. E ali eles tiveram várias discussões. E foi dali que eu posso dizer assim, acabou o meu cárcere, né? Você se sentiu, tipo, acolhida, protegida. Sim. Você não estava sozinha. Sim. Porque nos momentos que você passava, você estava sozinha, com medo. Sim. Porque ninguém sabia, ninguém imaginava. Então você ficava com medo de sair também como mentirosa. Sim. Porque é muito difícil você contar isso e as pessoas acreditarem. Até porque quando o agressor se mostra uma pessoa muito bacana, né? Era uma pessoa conhecida, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que era uma pessoa alegre, que era uma pessoa assim, e a gente fica com medo. A gente fica com medo das pessoas não acreditarem, né? Dos familiares, do trabalho, né? Da sociedade, como vai encarar aquela situação, e a vergonha, né? E a vergonha de você passar por essa situação, né? E você se sente fragilizada, porque se ele me agredisse só em casa, então só a gente sabia, né? Mas começou de uma forma assim, ele me agredia na rua. Ele me agredia na rua, em qualquer lugar que eu estivesse, ele me agredia. Então aquilo ali me deixava envergonhada, entendeu? Ele me deixava envergonhada. Sim, sim. Sim. Aí, quais os tipos de ameaças você citou na outra? Sim. Que ele ameaçava seus filhos, ameaçava Sim. pessoas conhecidas. Mas e com você? Ele era claro. Era claro e objetivo. Ele ia tentar ali de todas as formas, e se eu não cedesse tudo ali, as chantagens dele, eu tinha certeza que ele ia acabar comigo. Entendeu? Sim. Ele mostrava armas? Sim. Ele me ameaçava constantemente com ela no rosto, nas agressões. Era tão tal que na hora do almoço, da janta, ele ficava tão desconfortável que ele sabia que me maltratava tanto que ele não comia a comida que eu colocava. Ele botava os meus filhos para comer. Ele era tão desconfiado que ele achava que eu ia tentar alguma coisa contra ele. Né? E por eu achar que ele sempre foi uma pessoa assim, problemático, né? Uma pessoa dessa aí não tem nem explicação. Eu nunca tentei isso porque eu pensava, ele vai dar para os meus filhos morrer. Então isso é uma coisa que eu não tenho como fazer. Você vai dar o armário Sim, pra você. sim. Ele te ameaçava com faca, coisas assim? Então, ele me ameaçava mais com arma, entendeu? Sim. E quando eu não cedia às chantagens dele, ele começava a agressão física. Né? Aí, como você se sentia diante desta situação? Péssimo. Me sentia fragilizada, abandonada, me sentia sozinha. Essa é a palavra certa. Me sentia sozinha e tipo assim, eu olhava pra mim e eu já não me reconhecia mais como mulher. Né? Porque eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito divertida, e eu me olhava e eu não me encontrava mais. Sentia que ele estava roubando a sua alegria. Sim, ele conseguiu tirar a minha identidade. Essa é a palavra certa. Por anos eu fiquei sem me olhar no espelho porque eu demorei muito a me encontrar. Entendeu? Ele conseguiu roubar algo
de mim. Ele conseguiu, por mais que hoje eu tenha, graças a Deus, me tratado, né? Ele roubou um pouco da minha, como é que eu posso dizer? Daquela magia que você acredita que tudo vai ser um sonho, tudo vai ser muito bom, né? Aquela inocência, essa é a palavra certa, de confiar nas pessoas. Hoje eu já não consigo confiar da forma que eu confiava antes. Se torna uma pessoa mais fechada. Sim, hoje é como se fosse assim, a gente é mais reservada ou mais atenta a certas situações. E você observa que alguma coisa muito parecida com a situação Sim, que eu sim. observo com outra. E é uma forma assim não só para mim que vivi, mas é uma coisa que eu sempre observo muito. Vou até usar esse termo, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Porque eu fico muito apreensiva quando tudo está muito bem, quando tudo é muito flores, né? E logo, logo vai aparecer os espinhos. Porque somos imperfeitos. Sim, sim. Mas quando a pessoa tenta transparecer que ela é muito perfeita, Sim. tem algo a esconder. Sim. Aqui também eu vou uma pergunta. Quando foi que você tomou uma atitude em buscar a Deus por uma mudança? Que você disse que você orava, por Sim. era o seu socorro, né? Sim. Escape. Porque aí eu já não conseguia mais ir para a igreja. Ele já tinha um controle de uma forma de me prender, eu já não ia mais. Eu já não conseguia sair de casa para ir buscar. Então, eu tinha que falar com Deus em casa. Eu falava com Deus muito no meu trabalho. E por várias vezes eu falei para Deus, eu não aguento mais. Não dá mais para mim, né? E eu acredito que realmente foi a mão de Deus, porque para mim já não tinha mais aquele gozo, aquela alegria. Para mim tanto faz, entendeu? Para mim eu não sabia quando era noite, quando era dia, quando era sábado, quando era domingo, para mim era a mesma coisa, porque a rotina era todo dia. Não tinha um dia que eu chegasse em casa, eu não fui agredida. O final de semana para mim era pior, porque eu era agredida de manhã, eu era agredida à tarde, eu era agredida à noite. Entendeu? Então a minha mente começou a adoecer. Eu comecei a não gostar mais do entardecer. Aquilo ali para mim começou a me traumatizar, porque era a hora que eu saía do trabalho. Então eu sabia que eu ia começar a sofrer os maus tratos. Que ele achava que você era tipo um saco de pancada e você Sim, ele queria que eu fosse tipo uma marionete dele. Como se fosse, você faz isso, tem recompensas. Se você fizer isso, eu não faço aquilo. Entendeu? Então era uma manipulação atrás de manipulação. Então, quando os meus filhos não estavam, para mim era pior. Porque eu era agredida mesmo. De soco, pontapé, mordidas, entendeu? Nesse tipo. Né? Então, não era dor no corpo, na carne, era dor na alma. De você olhar para aquela situação e falar, não tem mais jeito, eu vou acabar os meus dias aqui. Então foi aonde eu comecei a me apegar com Deus e falei, Deus, eu não aguento mais, eu preciso de uma solução. E eu vejo no seu testemunho, eu sinto a presença do Senhor, porque você relata que uma coisa que não tinha costume de acontecer, você não sabia que o seu ex-marido, ele trazia atenção porque você não percebia, você não estava presente. Então, no momento que você fez o esquema que ele acabava manipulando você de fazer, de levar as crianças até a sua mãe para o seu ex-marido buscar sem ter contato com você, e o seu ex-marido já está lá, eu vejo a agenda de Deus aí. Porque ele já veio te agredindo. E ele já tinha o costume de fazer isso na rua. Sim. Ele estava com essa cara de pau, né? De fazer essa ousadia de fazer isso na rua. Então ele já não estava mais com medo, porque não tinha ninguém para bater de frente com ele. Porque ele estava lidando com uma pessoa mais frágil. Sim. Já estava coado, já estava com medo, ameaçada. E não tinha outras pessoas para bater de frente com ele, porque ninguém mais sabia da situação, porque era você, era trabalho, casa, trabalho. E as pessoas que sabiam não tinham coragem, por ele se sentir grande, né? As pessoas tinham medo dessa forma. Aí é aquele detalhe, quando a pessoa pega alguém mais doido que ele. Sim.
vejo o agir de Deus nesse detalhe, de que no momento que você nem imaginava, você não imaginava que ele estaria ali naquele momento, alguém, que Deus enviaria alguém para ter esse confronto e você poder voltar, se reagir. Então, realmente eu vejo a mão de Deus detalhe nesse processo, nessa sua busca. Porque você vê que o seu socorro foi Deus. Porque você não falava com mais Deus, você clamava a Deus, no seu íntimo, no seu profundo, no seu quarto. Então eu vejo esses detalhes. Quanto tempo que faz que você está livre? 19 anos. Você olhar para trás e falar, cara, eu mereci. Eu passei por isso. Dá para respirar fundo. É muito gratificante, sim. Apesar das dores, das marcas que acabam deixando a pessoa que passa por isso, eu acredito que também é como a fênix, né? Renasce Sim. mais forte. Porque quando você se vê livre, você se vê livre da pessoa, mas os problemas, quando você dá um basta naquilo, ele vai começar, né? Porque quando ali naquele dia deu um basta, mas ali eu achei que teria terminado, mas ali os meus problemas começaram, né? Com as ameaças de morte, né? A perseguição, eu não tinha liberdade de ir trabalhar, né? Eu não tinha liberdade de ir num aniversário, numa festa, porque eu tinha medo, porque ele ameaçou a gente de morte, ele contratou pessoas para nos matar, entendeu? Hoje falando, as pessoas falam, cara, mas como que isso pode ter acontecido? Ainda é uma coisa assim muito escondida, né? Parece assim que é uma coisa de outro mundo. A pessoa só descobre quando a Sim, morte. sim. E hoje eu louvo a Deus por eu estar livre, por eu ter conseguido sair daquela situação com vida, né? Com vida entre aspas, né? Porque eu já estava morta sem saber. Você é uma pessoa ambulante, né? Sem acreditar que você vai vencer aquela situação, sem você ter força, porque uma coisa que acaba com você, você perde suas forças. Porque você olha para aquela situação e você não sabe por onde sair. Não tem começo, meio e fim. Só é aquela situação. Você não tem como saber, será que isso vai acabar? Sim, sim. E quando eu olho, passou 19 anos, eu dou aquela respirada e sou livre, sabe? E isso foi o que me motivou a falar, eu preciso. Muitas pessoas me criticaram, você vai trazer isso à tona depois de 19 anos, né? Não 19 anos, né? Porque já veio à tona há mais de 5 anos atrás, né? Que, como diz a história, eu botei a boca no trombone e quando a gente teve a palestra com mais de 50 mulheres, né? Falando sobre feminicídio, que parecia um tabu, né? Foi como se fosse... Eu estava quebrando, né? Eu consegui arrumar força e falar daquilo como se eu tivesse sendo a primeira pessoa, né? Então aquilo ali me deu força para eu continuar. E as pessoas podem falar, isso é vergonhoso. Para mim não. Vergonhoso era eu estar naquela situação, sendo agredida, sendo ameaçada, os meus filhos estar sendo ameaçados, eu estar num jugo daquele, né? Num cárcere privado, e hoje eu olhar para mim, olhar para trás e falar, eu sou livre, né? Graças a Deus eu posso falar, eu posso me expor, eu posso pentear meu cabelo do jeito que eu quiser, eu posso usar a tonalidade de batom que eu quiser, eu posso deixar minha unha crescer, eu posso usar o vermelho, eu posso andar de salto, né? Eu ser livre para falar com um vizinho, eu ser livre para hoje estar aqui falando para as outras mulheres. Não se cale, não se renda, vai ter fim, né? Porque a gente se calar depois de um episódio desse, você tá falando para as outras pessoas, não vai ter jeito. E você renascer, né? Como você falou, você é fênix, renascer das cinzas e falar para outra pessoa que passa por essa situação, tem jeito, eu tô aqui, né? Mesmo marcada, mesmo ferida, eu consegui. Depois de muita terapia, eu tô aqui, né?
você vai conseguir, né? E se a gente pudesse gritar para o mundo e falar, mete a colher sim, né? E hoje eu estou citando o nome do pai dos meus filhos aqui nesse lugar, eu pedi autorização, né? Porque eu falei, eu não posso contar a minha história sem relatar quem estava nela, né? É Deus, primeiramente, e Ele que meteu a colher. Porque não sobrou só para mim e minha família, sobrou para Ele também. Ele arriscou a própria vida dele, né? Por amor aos filhos dele, né? Pela nossa amizade. Então, eu sou grata. E o que eu posso dizer para as outras que estejam passando por essa situação? Dê sinais. Não mostre que você tem medo, que você ele vai acabar comigo. Não. Respira fundo, vai passar, porque muitas das vezes é só ameaça, né? E na situação que eles nos colocam, pra gente tanto faz. Se você vai estar vivo, você vai estar morto. Porque verdadeiramente a gente já está morto espiritualmente, né? Eles nos manipulam de uma forma que a gente não consegue enxergar além daquele quadro, daquele cenário. Só existe aquele cenário. Hoje eu me olho para aquele cenário e falo, se é hoje eu tenho força, hoje eu teria força de enfrentar aquela situação. Porque naquela época eu tinha 20 e poucos anos. Né? Hoje eu tenho 44, hoje eu consigo olhar aquela situação e falar como eu pude passar por aquilo. Né? E olhar para aquela situação me dá força de eu falar para outras mulheres. Se erga, né? Respira fundo. Se você já perdeu a sua fé, se você já perdeu, como é que eu posso dizer, até a vontade mesmo de viver, porque eu perdi. Naqueles 6 meses eu perdi a vontade de viver. Crer que o milagre ele acontece. Né? Você olhar e falar assim, as pessoas falam de milagre numa situação dessa, né? Que é crítica, né? Porque a gente viver aquilo ali, a gente não acredita mais em nada. Porque a gente perde a nossa identidade, a gente perde tudo. E a forma deles nos manter prisioneiros naquela situação é o psicológico. A gente perde a fé, a gente não acredita que os familiares vão acreditar na gente, que tem alguém lá fora que nos ame, porque ele mostra pra gente, ele tenta nos convencer que só tem ele. Se eu te deixar, ninguém vai te querer com essa história, ninguém vai ouvir a tua história. Né? E eu quero quebrar esse tabu hoje, né, dessa noite, e dizer que alguém vai ouvir a tua história, que alguém vai dar credibilidade ao que você passou, né? Que alguém vai segurar na sua mão e vai dizer, vamos se levantar. Né? Como no nosso evento, nós falamos que sejamos mulheres que ajudam outras mulheres, que levantam outras mulheres. Né? A gente olhar aquela situação e falar, não posso deixar um amigo, uma colega minha, mesmo que a gente nem conheça, passar por essa situação. Né? Olhou aquilo ali, você só, às vezes, nem pode estar acontecendo, mas só de você estar suspeitando, você pode denunciar. Observa, começa a observar, se não for verdade, a polícia vai averiguar, tudo certo. Porque se for verdade, você perde a oportunidade de estar ajudando. E hoje em dia, quantas mulheres são mortas? Quantas mulheres tentam se separar e elas não têm a liberdade de não querer mais aquela pessoa na sua vida, né? De não querer mais os maus tratos, de não querer mais aquilo na presença dos seus filhos, né? E eles não são presos, eles são liberados, eles voltam, executam os seus filhos e a mulher. E muitas das vezes ainda conseguem matar até os familiares, né? Porque a gente não tem o direito de ser livre. Eles colocam na cabeça deles e querem passar pra gente que a gente não é livre. E hoje eu respirar fundo e olhar pra mim e falar, cara, eu sou livre. Eu quero dizer para outras mulheres que elas também podem ser livres, né? Basta elas terem pelo menos, assim, eu vou acreditar, eu vou me espelhar, eu vou acreditar que essa minha situação não vai ser para sempre. Eu vivi 6 meses, mas tem pessoas que vivem 15, 20 anos, 1 ano, 3 anos, entendeu? Para mim, 6 meses foi uma eternidade. Para mim, se você vê as minhas fotos de 19 anos atrás, você vai ver. Eu perdi muito peso. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Né? Eu fiquei na pele e osso. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até de uma pessoa me cumprimentar.
Eu não falava no telefone, eu tinha medo de alguém me ligar, podendo ser ele. Eu tinha esse medo, eu não atendia telefone, eu não colocava nada em rede social. Mesmo tendo acabado aquela situação, eu ainda continuei cativa por alguns anos, porque você tem medo de se expor. E o seu psicólogo fica lá. Sim, e realmente você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para que quando lá na frente você venha reconstruir a sua vida, aquela sua história não venha contaminar aquela sua relação. Você precisa se tratar, né? Porque você tendo ajuda, lá na frente você pode ajudar outras pessoas. E eu sempre, quando tenho a oportunidade, ou no trabalho, ou com algumas amigas, eu sempre falo, a gente precisa ser observada, a gente precisa estar observando outras mulheres. Porque eu creio que nem todas gostam de passar por essa situação. Eu já ouvi pessoas falando que as pessoas ficam porque querem. Nem sempre elas ficam porque querem. Elas ficam porque têm medo. Elas têm medo de um familiar ser morto, dos seus filhos, e a intenção dele ali, a vontade dele era me tirar do trabalho, porque aí sim eu ia estar na mão dele. E eu não consegui, ele não conseguiu 100% que eu ficasse na mão dele, porque eu nunca abri mão. Eu era espancada todo dia, mas eu nunca abri mão do meu trabalho. Então aquilo ali era uma força que eu conseguia ter contra ele. Era a minha estabilidade, o meu dinheiro, porque era eu que pagava a minha casa. Entendeu? Então aquilo ali me dava uma força. Sim. E essas coisas assim, a agressão dele era maior porque ele queria que eu falasse que eu amasse. E o amor, ele é espontâneo, o amor, ele é livre, o amor, ele é bondoso. O amor, ele não pode ser forçado. Eu não posso apanhar aqui agora e depois falar, eu amo você. Entendeu? Não. Sim. E quando eu conheci, ele passou para mim uma coisa diferente. Eu achei que eu ia ser cuidada, entendeu? Sim. Mas dura pouco. A máscara cai. A gente não consegue sustentar essa situação por muito tempo. São pessoas desequilibradas, são pessoas que passaram trauma na sua infância, são pessoas que talvez até viram seus pais maltratar suas mães, suas irmãs. E eles reproduzem esse ciclo. Sim, dele se tratar e ser uma pessoa melhor, eles começam a tratar mal as esposas, vão tratar mal suas filhas, entendeu? Sim. Igual você falou sobre a importância de você sair dessa situação e se tratar, para você não machucar o próximo. Sim. E não deixar sangrar no próximo. Sim. Porque senão vira um ciclo sem fim. Não tem para de ser. Verdade. E eu sempre falo que a maldade do outro não pode me contaminar. Porque eu vejo pessoas que não passaram por questão de agressão, de abuso, né? Porque quando a gente fala de agressão, a gente pensa só que é porrada, soco, essas coisas. Não. É sobre tudo. É sobre todos os tipos de abuso, né? E muitas pessoas desistem só de ter fracassado no casamento, né? As pessoas ficam traumatizadas. E se você buscar ajuda, isso aí vai fazer com que você olhe aquela situação de uma forma diferente. Que você não pode deixar ser contaminada pelaquela situação. A maldade do outro, ela não pode te contaminar. Eu aprendi isso, né? Não é porque alguém me feriu que eu tenho que ferir o outro, né? Eu tenho que equilibrar as emoções. Eu tenho que, aquele ali me feriu, então eu vou procurar ser melhor para que quem vier eu não venha ferir, né? Porque muitas pessoas que não passaram nem por essa situação, eu vejo que desistiram. As pessoas desistiram de encontrar alguém. As pessoas desistiram de amar, as pessoas desistiram da família, né? Por certas coisas, as pessoas desistem. Sim. Às vezes, por tão pouca decepção, as pessoas desistem. Sim. Não é fácil, mas impossível não é. Outra pergunta que eu quero te fazer acho que é a última.
última. Um conselho para quem está passando por isso. Porque a pessoa pode ela estar cativa de se comunicar com alguém. Às vezes ela pega o telefone para ver um vídeo, pode ser alcançada por esse vídeo ao longo de Jesus. Qual o conselho que você deixa para mulheres que estão passando por essa situação e mulheres para evitar que mulheres passem por essa situação? Então, aqui no Brasil é muito comum as mulheres passarem por isso, né? Infelizmente, a gente tem uma lei que, quando ela vai nos socorrer, a gente já está morta. Se a gente depender disso daí, a gente não tem um projeto que nos proteja. E é algo muito rápido. E muitas das vezes, o que acontece? A gente vai ficar isolada no local enquanto o agressor está livre. Não é a gente que tem que estar dentro de um quadrado por conta do agressor. Ele tem que estar preso, e a gente tem que estar livre. O que eu posso dizer hoje para uma mulher que esteja passando por essa situação? Não se cale. Não se cale. Se você tiver a oportunidade de escrever, me ajuda, socorro, liga para a polícia, colocar o endereço no papel, deixar numa padaria, deixar numa farmácia, entregar para alguém de confiança. Mas para você ficar cativo, preso naquilo. Sim, Mas sim. persistente. E o que eu deixo hoje para as mulheres, não deixar ser manipulada psicologicamente. Por mais que ele venha agredir fisicamente e verbal, isso vai passar. Mas a gente vem bloquear nossos pensamentos. Porque se ele nos ganhar psicologicamente, a gente perde a guerra. E o que eu quero dizer hoje para nós mulheres é observar mais, olhar mais, antes da gente ter um relacionamento e deixar transparecer para as pessoas quem você é. Se eu sou muito sorridente, se um dia eu estiver sem estar sorrindo, se eu estiver triste, as pessoas vão perceber. Onde eu chego calada, as pessoas perguntam, tá tudo bem? Porque eu sou uma pessoa que eu me expresso, que eu falo muito, devo perceber, pela entrevista. Então, as pessoas deixam isso bem claro, não se calar, Se for agredida na rua, gritar, pedir socorro, por mais que esteja apanhando, tentar mostrar para as pessoas que realmente você está passando por aquela situação e você quer ajuda. Eu agradeço pela sua presença nesse quadro, está ajudando muitas mulheres, muitas pessoas, espero que impacte, muitas pessoas que estejam assistindo. E acabou de ouvir o testemunho da Ed, um dos testemunhos dela, que ela tem muitos outros. E se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comentem, envia para um amigo, para um familiar, envia para uma pessoa que você possa estar suspeitando que esteja passando por isso, porque é uma vida que pode ser alcançada no reino e também que você liberta dessa situação, como a gente disse aqui. E esperamos você também, que tem um testemunho para contar. Se você quiser nos inscrever, mandar um e-mail, mandar uma mensagem também querendo participar do nosso quadro, está aberto, tá bom? A gente quer ouvir você, pessoas precisam ser alcançadas, seu testemunho precisa ser contado, então venha participar do nosso quadro Eu Creio em Você e curta bastante para a Resta aqui de novo para contar os outros testemunhos que ela tem, tá bom? Fique com Deus e a paz de Cristo. Tchau!